Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio BR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Segundo Jesus Cristo, o mal do mundo está no coração humano. E todo tipo de maldade tem em sua raiz o pecado chamado orgulho. O orgulho é a raiz de todo mal. O orgulho é a raiz do ódio, da mágoa, do assassinato, do adultério, dos roubos, da rebeldia e de todo tipo de pecado. Se o assassino perdoasse o seu opressor, não o mataria. O orgulho está na fonte do divórcio, por exemplo, porque ele vai dizer: você merece um cônjuge muito melhor. A mentira é uma maneira de evitar manchar a nossa reputação, porque queremos sempre ser bem vistos. Para criar um antídoto contra o veneno de uma cobra, é necessário uma grande quantidade, uma boa quantidade do próprio veneno. Jesus tomou o pecado de toda a humanidade sobre si, destruindo o pecado na cruz. Quero ler com você Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Advertência contra o orgulho. Acompanhe na sua Bíblia. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos começar comentando do versículo 1 ao 4. Estamos na terça-feira da Semana da Paixão e será assim até Mateus 26, 16. Jesus contou 3 parábolas, respondeu a 3 questões embaraçosas, mas agora nesse capítulo 23, Jesus vai censurar, vai criticar, vai denunciar os religiosos daquela época, advertindo contra o orgulho e também contra a mentira e a hipocrisia. Tá bom? Vamos ver esse trecho tão importante da palavra de Deus. Jesus está falando para a multidão e os discípulos. É isso que nos diz o versículo 1, né? Mas provavelmente alguns escribas e fariseus estavam também ouvindo, tá? Então, a maioria dos estudiosos declaram isso, afirmam isso, que é muito provável que os escribas e fariseus também estavam ouvindo essa denúncia, essa advertência de Jesus contra os problemas, os pecados, o orgulho e a mentira dos religiosos, tá bom? Então essa informação é interessante para que nós possamos entender o texto melhor. Leio agora um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes em seu comentário de Mateus, que ele diz assim: a cadeira de Moisés significa o ofício de intérprete de Moisés,
Quando diz Moisés, obviamente que ele está falando dos 5 livros do início da Bíblia, né? Chamado de Pentateuco. Não há, porém, registro bíblico de que Deus tenha dado a autoridade a este grupo. Eles se assentaram, não foram sentados, tá bom? Então, não é que Deus, em algum momento da história de Israel, que nós vemos ali, os detalhes da história de Israel está registrado no Antigo Testamento. Em nenhum momento Deus deu essa autoridade para os escribas e fariseus, sendo ali, de certa forma, intérpretes dos Pentateucos ou da lei de Deus, tá bom? Eles se autodenominaram esta função, tá bom? Jesus não está ensinando para obedecermos aos escribas e fariseus, pois no Sermão do Monte foi dito que a nossa justiça deve exceder em muito a dos religiosos. Isso está em Mateus 5:20. Além disso, suas tradições anulavam a palavra de Deus, segundo ponto, e também eles oravam com orgulho, tá bom? Então, nós não devemos, Jesus não está transmitindo esta verdade nesse texto, tá? A crítica de Jesus é quanto eles diziam e não praticavam. Eles ensinavam algo que, ele já disse aqui, por sinal, era algo bastante pesado, bastante rígido, vamos dizer assim, mas eles mesmos não praticavam de uma forma que era aceitável a Deus, tá? Deus não está preocupado apenas com a aparência exterior. Apesar da aparência exterior também ser importante, ela não é o aspecto número 1 de importância no reino de Deus, mas principalmente o espírito, o coração, aquilo que está dentro é mais importante daquilo que está fora, tá bom? O que eu falo é importante? Sim, com certeza, mas mais importante do que eu falo também é as motivações do meu coração. As minhas ações das minhas mãos são importantes? Sem dúvida, mas também é o interior do coração, tá bom? Então vamos lá. O ditado popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, se aplica perfeitamente aos escribas e fariseus. O exemplo e a experiência são pilares do aprendizado, tá bom? Então esse ditado popular, provavelmente você já ouviu ele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, o que eu disser para você fazer, você vai lá e faz, né? Meus pais usavam esse ditado, meus primos, meus irmãos também, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Acho que tem até uma música usando isso do passado, né? Mas os escribas e fariseus tinham esse padrão. Faz tudo o que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. E o ponto aqui é que quando a gente fala de ensino, o exemplo e a experiência vão ser pilares do aprendizado, né? Muito importante que a pessoa que estiver ligada ao Ministério de Ensino, um professor, né? Estou falando de igreja, tá? Do ministério na igreja, como por exemplo escola dominical, as professoras que cuidam das crianças, dos adolescentes, até mesmo os pastores têm que ter uma vida exemplar e de preferência que tenha experiência naquela área que está querendo ensinar, tá bom? É muito importante aquele que é chamado por Deus para o ministério de ensino, primeiro viver o que está ensinando para que depois venha poder ensinar, tá bom? Vamos lá. A tradição dos religiosos era pesada, mas eles não praticavam o que diziam e não ajudavam as pessoas, tá bom? Então, 3 críticas aqui de Jesus quanto ao ministério de ensino daqueles religiosos. Primeiro, era muito pesado, né? Colocavam fardos insuportáveis perante as pessoas, com muitos detalhes, com muita rigidez, tá? Em segundo, eles não praticavam de uma forma que era aceitável a Deus, que seja de coração, de dentro para fora, tá? E em terceiro lugar ainda, eles não ajudavam as pessoas. Então eles colocavam muitas regras, certo? Centenas de regras detalhadas, eles mesmos não praticavam de uma maneira que era aceitável a Deus e não ajudavam as pessoas. Pelo contrário, quando as pessoas desobedeciam, eles queriam mesmo era apedrejar as pessoas. Era esse o desejo deles, a alegria deles, tá bom? Vou dar aqui exemplos de ações dos religiosos. Então, primeiro,
Eles recitavam textos decorados sobre o amor, mas não praticavam. Vemos isso? Jesus contando a parábola do bom samaritano, né? Ali ele usa o sacerdote, o levita, tal, para dizer que eles sabiam da lei do amor, mas não praticavam em si, tá certo? Ali está um exemplo de que você ensina, recita textos decorados, mas não vive aquele amor, tá? Criavam obstáculos que impediam as pessoas de adorar a Deus, como por exemplo, alimentação, restrições, por exemplo, nas limpezas, nos sábados, o que devia ou não ser feito nos sábados, orações longas e taxas em dinheiro, certo? Esses religiosos cobravam taxas para que as pessoas pudessem adorar. Inclusive, Jesus, na purificação do templo ali, quando ele chegou, impediu todo o comércio. Em alguns vídeos anteriores, as pessoas, então vamos colocar como exemplo, eu pegava ali um cordeiro para ir sacrificar no templo para adorar a Deus, e ele chegava e falava: olha, seu cordeiro não é aceitável porque ele tem um defeito aqui, aquilo outro. Mas na verdade não é porque o cordeiro era defeituoso, era porque ele queria vender o seu próprio cordeiro. Então, apenas exemplos de obstáculos, barreiras que eles colocavam para as pessoas adorarem a Deus, tá bom? Então vamos lá. Os mandamentos de Deus, agora aqui eu quero fazer um contraste entre o que os religiosos faziam e o que é a verdade de Deus, tá? Os mandamentos de Deus não são pesados. E além disso, Deus nos deu o Espírito Santo, a oração, a palavra, o nome de Jesus e os irmãos para ajudar um ao outro. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 3, que os mandamentos de Deus não são pesados. Pastor, de que forma? É óbvio e evidente que a nossa natureza pecaminosa, ela luta contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Ela luta contra o amor, contra o bem, tá certo? Por quê? Porque nossa carne, ela é naturalmente má, tá bom? A nossa natureza, ela é naturalmente má. O ódio, o orgulho, o egoísmo, o desejo de se vingar, a dificuldade em perdoar, tudo isso faz parte da natureza humana, tá certo? Mas quando eu e você queremos, porque nós vemos nas Escrituras, porque nós vemos o que Deus fez por mim, por vocês, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar, vindo morar em nosso coração, nos dando a palavra, nos dando o céu para sempre, aí nós, agradecendo por gratidão a toda essa obra maravilhosa, nós queremos fazer o bem. E como que nós fazemos? Nós oramos, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá o Espírito Santo, Deus nos dá todos os recursos que nós precisamos para que possamos fazer o bem e obedecer a Ele. De uma maneira perfeita? Obviamente que não, tá bom? Mas nós temos todos os recursos necessários para fazermos obras boas que sejam agradáveis ao nosso Deus, tá bom? E os mandamentos de Deus não são pesados porque não é bom matar as pessoas, não é bom trair o cônjuge, não é bom mentir, não é bom roubar, né? Então, os mandamentos de Deus não são pesados. É difícil fazer porque é por causa da nossa natureza má, mas Deus nos dá todos os recursos que nós precisamos para que possamos sermos santos e obedientes a eles. Justificados e santificados, é isso o que os ensinos de Paulo em suas epístolas têm ensinado para mim e para você, tá bom? Diferente dos religiosos, os mandamentos de Deus não são pesados, né? Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus é leve, é suave. O Evangelho é para ser desta forma, tá bom? Portanto, você não deve fazer boas obras para ser salvo, mas porque foi salvo por gratidão. Então, é tentador, meu irmão, minha irmã, tentar fazer boas obras, tentando comprar Deus, tentando comprar o seu amor, tentando comprar o céu. E nós não vamos poder comprar o céu, tá bom? Não vamos fazer o bem para tentar ganhar o céu, porque o céu foi dado gratuitamente para mim e para você. Mas, como Deus nos dá a sua palavra e o seu Espírito,
por gratidão a tudo que Ele fez, nós vamos fazer boas obras por gratidão e por amor, tá bom? E assim se torna leve e suave. Você também não deve você também deve parar de ser severo com os outros e tolerante consigo mesmo. Veja os fariseus aqui que colocavam cargas pesadas para os outros, mas eles mesmos não queriam ali mover um dedo com aquilo e ajudar aquelas pessoas, tá certo? E isso também é um ensinamento para mim e para você. Parar de ser severo com o outro e extremamente tolerante consigo mesmo. Ore, aconselhe e ajude os que estão fracos na fé, pois somos todos pecadores e salvos apenas pela graça de um Pai de amor. Vamos comentar agora do versículo 5 ao 12. Primeiro, Jesus criticou os religiosos por não praticarem o que eles ensinavam e também por criar um obstáculo que impedia as pessoas de virem até Deus para adorar. Nesse trecho, Jesus ele passa a denunciar o orgulho dos escribas e fariseus, e isso era manifesto principalmente em uma espécie de ostentação religiosa. Vamos entender este caso? Bom, nesse trecho nós vemos uma palavra diferente, no português, filactérios, tá? O que eram filactérios, para que nós possamos compreender melhor o trecho? Eram pequenas caixas de couro sobre a testa e sobre o braço esquerdo, usado durante as orações matinais, tá bom? Então, posso ler aqui, por exemplo, para ajudar a gente a entender, o que seria isso. Vamos ler esse versículo 5 na tradução NTLH, que eu acredito que vai nos ajudar bastante. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas, tá bom? Então aqui já dá uma tradução interessante, mais fácil de nós entendermos e interpretarmos o que são essas palavras no original, tá bom? Além disso, eu quero colocar aqui do lado uma imagem onde nós vemos algumas pessoas, tá? Com filactérios, lactérios na testa e também alguns trechos de escrituras em seus braços, tá bom? Vou deixar aqui uma imagem para que você possa ver e entender melhor do que Jesus estava falando aqui nesse trecho da palavra. Muito bem, quais eram os trechos das escrituras que tinham nos filactérios e também nos seus braços, tá bom? Principalmente 4 textos, tá? O primeiro é Êxodo 13, do 1 ao 10, que era uma espécie de memorial de saída do Egito, tá? O segundo, Êxodo 13, do 11 ao 16, que fala sobre o primogênito, e tem um trecho lá que diz assim: e será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, tá bom? Então eles pegavam esses textos de uma maneira literal e muito provavelmente esses trechos, eram textos símbolos, era uma maneira simbólica de Deus que estava falando nessas palavras. Deuteronômio 6, do 4 ao 9, um texto bastante famoso, que é o Shema, que é aquele texto que diz: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força ou entendimento, dependendo da tradução, e do lugar onde esse trecho está acontecendo. Esse era o terceiro texto que tinha nos filactérios e também amarrado nos braços, tá? O quarto e último, Deuteronômio 11, do 13 ao 21, que é ame ao Senhor, Aquele texto que tem assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, A ideia aqui era repetir, a ideia aqui era contar para os seus filhos, E eles interpretavam isso
de uma maneira literal e acabaram criando esse hábito, esse costume, essa cultura, tá? E o grande ponto é por que eles faziam isso, né? Talvez a prática em si nem era o ponto de crítica principal de Jesus, mas por que vocês estavam fazendo isso, né? Sobre chamar alguém de pai, é óbvio que isso não é uma proibição para chamarmos de pai nosso genitor biológico, tá? Aqui estou lendo um comentário do Risby. Obviamente, Jesus, olha, não chama ninguém de pai. É óbvio que Jesus não está ensinando você, filho, de falar ô pai, papai, né? Não é essa a ideia. O grande ponto aqui é você em uma comunidade querer títulos, almejar poder para poder ser visto, desejar, né, um título de autoridade e obrigar que as pessoas te chamem assim para que você possa se diferenciar dos outros. O grande ponto está no coração, tá? E não no problema de chamar alguém como um título ou não, tá? Porque uma pessoa ama sentar em lugares de destaque, em refeições ou na congregação? Faz essa pergunta para você mesmo. Por que as pessoas gostam disso, né? Por que uma pessoa gosta de ser chamado por um título, né? Novamente, o problema não é ser chamado por um título. O pastor, né? Um diácono, um missionário, um evangelista. Não é esse o problema. O ponto não é esse. Mas o ponto é algo que tem lá no coração que a pessoa deseja, almeja, ela quer aquilo, tá? O grande ponto não é ter, o grande ponto é querer e almejar essa posição com o propósito não de servir o outro, mas com o propósito de obter uma posição de destaque e ser visto, tá? Rabi é o correspondente a mestre ou professor. Tá bom? Então vamos lá, continuando ainda no versículo 5 ao 12, tá? Mas agora vamos comentar uma outra parte, principalmente aqui usando o texto: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado, tá? Jesus então passa a ensinar aos seus ouvintes para não seguir o exemplo dos religiosos, tá? Não é bom querer, aqui o querer é muito importante, eu e você precisamos examinar isso. Ser chamado por títulos, pois isso é um sinal de orgulho, tá? A pessoa humilde irá se considerar igual a todos como irmãos. Olha o que Jesus disse aqui, né? Nós todos somos como irmãos, tá? Então, mas por que a Bíblia então fala de mestres, de apóstolos, de pastores, de bispos? Obviamente, é isso que eu estou querendo ensinar. O grande ponto não é você ter um título. O grande ponto é você almejar e o porquê você quer isso. Quando você quer isso, não para servir a Deus, não para exercer o seu talento, servir as pessoas, né? Como ele diz aqui, o maior de vocês será o vosso servo. Não, mas o propósito é receber um título para se considerar superior aos outros, às vezes oprimir por meio de ordens opressoras, né? E assim sucessivamente, tá bom? Tá? Jesus conclui esse trecho ensinando como funciona no reino de Deus. Como funciona no reino de Deus? Menos é mais. Quanto menor você se fizer, tá? No reino de Deus, maior você será sobre a ótica de Deus, tá? Mais agradável a Deus você será. Então nós precisamos examinar o nosso coração, vigiar o nosso coração, o que estamos sentindo, o porquê nós estamos tomando algumas decisões, o porquê que nós estamos almejando riquezas, posição de autoridade, poder, por que nós queremos ser vistos, por que nós queremos subir em um púlpito para falar, por que nós queremos tirar foto nas redes sociais, por que nós queremos sempre contar as nossas benfeitorias, as nossas obras. Nós precisamos examinar isso, tá bom? Muito provável, normalmente, vai estar um orgulho escondido por trás, tá bom? Bom, vamos lá. Humildade, falando um pouco sobre humildade, resumindo, tá? Se você quiser, veja humildade no vídeo 39, onde a gente comenta a respeito de Mateus 18, do 1 ao 14,
com o título Humildade Menos é Mais. Lá a gente vai ter um vídeo inteiro falando sobre humildade e também um pouco sobre orgulho, tá? Então, humildade, apenas resumindo, é considerar a si mesmo menor que os outros, tá? No coração, se considerar, poxa, mas eu sou pastor, eu vou ter que me considerar menor que as ovelhas? Talvez aqui no mundo, de modo prático, não, mas no interior você precisa se considerar menor que o outro, tá bom? E agora eu vou falar das consequências disso. Humildade é ser indiferente à admiração e ao elogio. Então, quando as pessoas estão te admirando, quando as pessoas estão te elogiando, isso tem que refletir indiferença. Tanto faz se as pessoas vão me reprovar ou vão me aprovar. A pessoa humilde, ela não vai estar se importando com as críticas ou com os elogios, mas ela vai focar principalmente na aprovação de Deus, tá bom? Esse é o cenário ideal, tá? Em terceiro lugar, humildade é serviço desinteressado. Então, quando você tem o ponto 1 e o ponto 2, que é considerar a si mesmo menor e ser indiferente à admiração e elogio, naturalmente você vai passar a servir o outro. O modo prático, você vai servir o outro com um serviço desinteressado. Servir o outro sem esperar nada em troca, tá bom? Então, deixa aí a minha dica, se você está com dúvida nesse tema, o vídeo número 39 de Mateus 18, do 1 ao 14. Humildade, menos é mais, tá bom? Nós concluímos aqui esse trecho do versículo 5 ao 12 com essas palavras. Portanto, o orgulho é o pecado presente em todos os corações, tá? Isso é importante dizer. Na melhor hipótese, ele vai estar dormindo. Ele é despertado quando recebemos um elogio, ou admiração, ou um olhar, ou uma curtida, como no caso das redes sociais. Precisamos estar atento aos sinais e ver em que situações ainda queremos ser grandes, ou maiores e melhores que os outros. Um bom antídoto para este veneno mortal é servir aqueles que não têm condições de nos retribuir. Vamos agora aplicar este conteúdo da Palavra de Deus. E a primeira aplicação que nós encontramos nesse trecho é que o pecado, ou qualquer tipo, todo o pecado, ele está no coração. Ele procede do coração. Ele começa no coração. Então, eu e você, seja um líder ou seja um membro de alguma congregação, devemos tomar cuidado com as doutrinas que são pesadas, vamos colocar assim, usando a mesma expressão usada por Jesus nesse trecho da Palavra de Deus. E eu posso dar exemplo aqui, doutrinas relacionadas às vestes, brincos, cabelo, barba, assistir televisão ou não, esportes, alimentação, dias da semana, dízimos. Então, devemos tomar cuidado com essas doutrinas, tá? E lembre-se, todo o pecado está no coração. Então, vou dar um exemplo. É pecado usar calça ou saia? Tanto faz se está usando calça ou saia. Não é este o ponto, segundo o que está na Palavra de Deus. O pecado, ele está no coração. Então, as pessoas devem ser ensinadas que cada um deve examinar a si mesmo. Por quê? Porque cada um vai dar conta a Deus naquele grande dia, tá certo? Então, é óbvio que eu não posso ir com uma roupa de praia em uma congregação, né? Eu não devo ir com uma roupa de praia nem no meu trabalho, quanto mais em uma congregação, tá certo? Então existe um tipo de roupa para cada ambiente adequado, né? Eu devo respeitar, por exemplo, um juiz e um tribunal quando eu estiver lá, né? Eu não posso ir de bermuda, né? Eu não posso ir sem camiseta dentro de um tribunal, tá certo? Não é uma veste adequada para aquele lugar. Assim como também não faz sentido eu ir viajar para o Nordeste com a minha família e ir lá de terno e gravata. Não faz sentido, tá certo? Então, cada roupa para o seu lugar. Agora, a roupa que eu devo usar
na minha casa, a roupa que eu devo usar no meu trabalho, a roupa que eu devo usar em uma congregação, a roupa que eu devo usar quando eu estiver passeando, eu devo, mais do que nunca, examinar o meu coração e ver por que eu estou usando essa roupa. Por que a mulher está usando uma roupa decotada no seu trabalho? Tá certo? Sendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo, né? Por que a mulher está usando esta saia para ir na congregação? Ela está usando esta saia com o propósito de como eu posso dizer, honrar e glorificar a Deus, respeitar aquele lugar, ou com o propósito de chamar a atenção tanto das outras mulheres ou como dos outros homens? Então esse é o ponto, né? Mesmo que você esteja com uma roupa decente, se o propósito do seu coração estiver a sensualidade, o orgulho e chamar a atenção, ali estará um pecado, não na roupa, mas na intenção do coração, do homem da mesma forma, tá bom? Então, o homem, ele está fazendo este penteado, ele está usando este perfume. O pecado não está no perfume, não está no penteado, não está na barba, não está em nada relacionado a isso. O que nós precisamos tratar de verdade é o coração, tá bom? Então, assim também, se nós estamos assistindo a um filme e de repente aquele filme nós vemos ali cenas que desonram a Deus, que desonram a família, que vai causar em você promiscuidade, que vai causar em você algo que vai ser destrutivo para sua mente, para o seu espírito, que vai te causar peso de consciência, será que isso é bom para você? Então, nós precisamos examinar o coração. Um extremo é ruim, mas o outro extremo também vai causar danos para a nossa vida espiritual, tá bom? Então eu espero que você consiga encontrar o equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio aí e o Espírito Santo vai tratar cada um, e todo o pecado está no coração, tá bom? Falei o princípio, te dei exemplos, espero que você possa aplicar na sua vida. Vamos lá. Você deve viver o que professa, tá? O que ensina. O exemplo e a experiência são pilares do aprendizado. Para quem que eu estou falando isso? Para pastores, para os pais, para casais, para solteiros. Então, por exemplo, não adianta eu, como pai, falar para o meu filho, né, controlar a sua reclamação, sendo que eu vivo a reclamar. Não adianta eu falar para minha filha ter uma vida de oração, sendo que eu não oro. Não adianta eu falar para o meu filho não falar palavrão, sendo que eu falo palavrão. Não adianta eu falar para o meu filho, quando ele for adulto, amar a sua esposa, sendo que eu não exercito o amor com a minha esposa. Então, a melhor maneira de educar, a melhor maneira de ensinar é sendo exemplo. E aí, para os líderes, pastores, maridos, esposas, pais, né, para os casais, a melhor maneira de nós ensinarmos vai ser a nossa própria vida, tá bom? Então, é uma regra fundamental daqueles que querem ensinar alguma coisa. Antes de tudo, é viver o que ensina, tá bom? Vamos lá. Terceira aplicação. Você deve carregar a carga do seu próximo. Gálatas 6:2. Servindo as pessoas como se servisse o próprio Jesus, tá bom? Colossenses 3:23 e 24 é um princípio importantíssimo para atividades na palavra de Deus. Exemplo: orando, aconselhando ou alimentando, tá bom? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos carregar a carga um do outro. Então eu e você precisamos pegar aquelas pessoas que estão, fracas, que estão longe dos caminhos do Senhor e carregar as cargas delas. Assim nós vamos estar cumprindo a verdadeira lei de Cristo e também a lei do amor, tá bom? Então vamos lá. Cuidado com a ostentação
religiosa, tá? Cuidado com a ostentação religiosa. Por exemplo, roupas, títulos, motivações e elogios. Então, por exemplo, coloca uma roupa lá toda enfeitada e não uma roupa para poder vestir para Deus, sabe? Ou vestir para o seu cônjuge, mas uma roupa para receber admiração. Então, por exemplo, títulos. Então aquela pessoa lá, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um bispo, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, só com o propósito de receber aquele título, tá certo? Então precisa examinar o porquê cada um de nós quer isso, tá bom? Então precisamos examinar as motivações. Então aqui está um cuidado com a ostentação religiosa. Então pega a sua oferta e dá lá e começa a anunciar para todas as pessoas que está dando essa oferta. É uma coisa que está sendo criticada pelo Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, outra aplicação. A humildade é a beleza do cristão. Por exemplo, admitir seus erros é uma atitude humilde, tá? Pedir perdão mesmo estando certo, e muitas das vezes estamos certos sobre a nossa ótica, né? Então pedir perdão mesmo estando certo. Continuar obedecendo a Deus mesmo com críticas de pessoas. Então quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te dá uma atividade para você fazer, você continuar obedecendo a Deus mesmo com a crítica de pessoas, isso é um gesto humilde, tá bom? Ouvir uma pessoa pobre, ouvir uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever, ouvir uma criança, tá certo? Tá? Visitar um hospital, aquela pessoa que está doente não vai poder te retribuir em um primeiro momento, né? Pelo menos assim. Visitar um orfanato, visitar um asilo ou uma prisão. Essas são maneiras que vai ser expressão de humildade minha e sua, tá bom? Que nós possamos ter essa prática na nossa vida, tá bom? Exemplo de ações orgulhosas para que nós possamos ter aqui uma aplicação mais prática. Contar suas atividades religiosas. Então, ficar falando que você orou, que você jejuou, ou que você orou tantas horas de Bíblia, ou que você fez doações, que você ofertou. Contar as suas atividades religiosas com o propósito de receber admiração e elogio. É proibido contar o que você fez? Não, não é proibido. Você pode contar, então, ontem eu estava em oração assim, assim, assado, com o propósito de ensinar as pessoas. Por isso que o problema não está em contar, mas o porquê você está contando. Precisamos examinar o nosso coração, tá bom? Outras coisas, outra aplicação, julgar os erros dos outros com a intenção de ser superior. Então, apontar o erro do outro, falar, olha o que ele fez, olha o que ele faz, tá certo? Olha o que ele está fazendo. Para quê? Para mostrar que você não faz aquilo. Então, apontar o erro do outro com um propósito, tá? Ver, perceber, repreender o outro com o propósito de poder levantar aquele que está caído, é um gesto que a palavra de Deus nos recomenda e apoia, tá bom? Mas ficar apontando o erro do outro com o propósito de mostrar que você não é como o outro e que você é melhor e maior que o outro, essa é uma atitude orgulhosa, tá bom? Desejar poder, desejar fama, desejar elogios, tudo isso são atitudes orgulhosas, tá bom? Então, nós concluímos aqui esse vídeo, esse ensinamento, com uma pergunta para mim, em primeiro lugar, e também para você. A partir disso, avalie suas atitudes da última semana, dos últimos 7 dias, e responda para você mesmo. Você está buscando ser o menor ou o maior nos ambientes em que você passou?
Faça essa pergunta para você mesmo, responda para você mesmo e que Deus possa nos dar graça para que possamos crescer em humildade, em amor, obedecendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.